Então, em primeiro lugar, uma boa noite de sábado para vocês, tá? Vamos então continuar a nossa sofrência vossa de cada dia vos dai hoje, que é a monitoria de mecânica dos fluidos. Estou aqui caçando a nossa lista de exercícios. Então, eu vou começar hoje pelo exercício 3.14, que, se não me falha a memória, eu deixei como desafio no último encontro, tá? Então, vamos que vamos, tá? Ele vai exigir que a gente pense um pouquinho. O exercício 3.14 diz o seguinte: um laboratório universitário deseja construir um túnel de vento de vazão 15 metros cúbicos por segundo, com velocidades variáveis do ar. Para isso, propõe-se construir um túnel como uma sequência de 3 sessões de teste. Meu querido, aí você... 3 sessões de testes circulares. A seção 1 terá um diâmetro de 1,5 metro, a seção 2 terá um diâmetro de 1 metro e a seção 3 terá um diâmetro tal, de modo que a velocidade seja 75 metros por segundo. Ele está interessado em saber duas coisas: a velocidade média do fluido nas seções 1 e 2, e ele quer saber o diâmetro da seção 3 para atender às condições de projeto, ou seja, qual é o diâmetro que a seção 3 deverá ter, de modo que a velocidade seja 75 metros por segundo. Tá? Para começar, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui, então, é entender como esse túnel de vento funciona, tá? Então, vamos lá. Quais são as informações que não nos foram dadas? Primeiramente, a vazão desse túnel é de 15 metros cúbicos por segundo. Então, nós vamos ter aqui uma vazão de entrada de 15 metros cúbicos por segundo. Maravilha! Agora, também nos foi informado que o corpo desse túnel de vento ele é composto de 3 seções diferentes com diâmetros diferentes. Então, vamos desenhar isso. O que a gente vai ter aqui... Pronto, tá aqui. Essa é a primeira seção do nosso túnel de vento, tá? Depois você vai ter uma redução de diâmetro assim. Pronto. E aí eu vou tirar uma cópia. E aí vamos ver se eu consigo transformar essa cópia. Reflita na horizontal. Maravilha. Aí eu tenho uma cópia do que eu desenhei em cima. Pronto. Você vai ter uma segunda seção, tá? Que vai ter diâmetro menor ainda. E para fechar, você vai ter uma terceira seção. Será que vai funcionar o que eu vou tentar fazer aqui? Acho que vai. Ficou muito pequenininho. Ficou muito pequenininho. Não. Tem como resolver esse problema assim. Pronto. Aí eu faço uma cópia aqui. E aí eu mando refletir. Pronto. Rodrigo, hoje você está ficando mais inteligente com o tempo. Tudo bem. Aí a gente vai ter uma terceira seção, tá? Aqui, e ele deu algumas informações sobre isso, tá? Então, vamos lá, vamos que vamos. O que ele disse? A vazão de entrada é de 15 metros cúbicos por segundo. Vamos lá. A seção número 1, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de seção número 1, tá? O que a gente sabe? Ela tem um diâmetro de 1,5 metros. Então, vou chamar aqui D1 de 1,5 metros. A seção número 2, ela vai ter diâmetro, tá, de 1 metro. Então, o diâmetro da seção 2 será de 1 metro. Então, vamos colocar aqui. E o diâmetro da seção 3 eu não conheço, tá? Então, vamos colocar aqui
o diâmetro da seção 3? Eu não conheço, mas eu sei o seguinte, a velocidade média da seção 3 ela tem que ser 75 metros por segundo. Pronto, tá. Então, agora sim que a gente entende como o nosso problema funciona, como esse túnel de vento ele está organizado, a gente pode finalmente registrar os nossos objetivos, tá? Para o item A, ele está interessado na velocidade média da seção 1, na velocidade média da seção 2, tá? Ele também quer descobrir o diâmetro da seção número 3, tá? Então, a gente pode, primeira coisa, é um problema da equação da continuidade, a primeira coisa que a gente pode fazer é definir o nosso volume de controle, tá? Qual vai ser aqui o nosso volume de controle? Aqui você pode fazer combinações diferentes de volume de controle, tá? Por exemplo, eu posso adotar como volume de controle apenas a seção número 1, tá? Eu posso querer estudar apenas a seção número 1. Eu também posso estudar apenas a seção número 2. Eu posso estudar também, se eu quiser, apenas a seção número 3. Ou eu posso estudar, tá, alternativamente, todo o meu volume de controle, de ponta a ponta, tá? Então, vamos lá? O que a gente vai obter se a gente estudar todo o nosso volume de controle e depois aplicar a equação da continuidade? Vamos lá. Se está entrando fluido no interior do nosso volume de controle. Tudo bem. Vamos aplicar a equação da continuidade? Integral, não quero usar o vermelho, a integral tripla, que a integral ficou ridícula, agora sim, a integral tripla no volume de controle de d rho de ρ, d rho de t, dv, mais a integral dupla no da superfície de controle de ρv n ds é igual a zero, tá? Ótimo. O que a gente pode dizer, então, em relação a essa equação da continuidade? Ora, eu sei que o fluido que está escoando ali é um túnel de vento que a gente tem. Então, o fluido que escoa ali dentro é o ar atmosférico. E a gente sabe que o ar atmosférico ele é um gás, porque se fosse um líquido a gente estaria afogado. Mas o fato de ser um gás nos dá uma pista interessante. Esse fluido que escoa dentro do túnel de vento é um fluido compressível, tá? Então, vamos lá. Se o fluido é compressível, até agora, então não posso falar nada em relação ao d rho de ρ, e a densidade fica dentro aqui da integral da superfície de controle. Mas eu sei uma informação vital em relação ao tempo. Em nenhum momento me foi falado que a velocidade do fluido dentro desse túnel tem que variar. Ou seja, o que eu posso propor? Eu posso propor que a vazão do meu túnel de entrada, a vazão de entrada no meu túnel, ela é fixa e é constante, tá? Se eu sei que a vazão da entrada do túnel é fixa e é constante, então nada pode variar com o tempo. Aí, agora sim, eu posso sumir com esse termo de acúmulo. Aqui está essa integral tripla no volume de controle. Eu estou sumindo porque nesse problema a vazão e as velocidades não irão variar com o tempo. Elas serão constantes. Logo, não poderá existir acúmulo, tá, nesse meu volume de controle. Até aí tudo bem. Se a gente ficar aqui, o que a gente vai obter então? A gente sabe que o nosso fluido ele é compressível
Então, o que a gente vai observar aqui? Se o ar é um fluido compressível, vai ficar essa integral na superfície de controle de ρV NdS, que é igual a zero. Ou seja, toda a vazão mássica de entrada é igual a toda a vazão mássica de saída, tá? Até aí, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. O problema, vazão mássica de entrada é o que? É densidade do fluido na entrada, vazão volumétrica da entrada, que é igual a densidade do fluido na saída, vazão volumétrica na saída, tá? Então, quer dizer o seguinte, que se está entrando 15 metros cúbicos de ar dentro do meu volume de controle, na saída, nós também precisaremos sair com a mesma vazão, tá? A vazão na saída é de 15 metros cúbicos por segundo, tá? E aí, mais importante do que a gente entender as vazões de entrada e as vazões da saída, é a gente entender o que vai estar acontecendo com as nossas seções número 1, número 2 e número 3. Tá? É entender o que está acontecendo com essas seções. Por quê? Ora, se aqui na entrada, e eu estou gesticulando com a mão, o problema, isso no quadro funciona bem. Isso não funciona bem na aula remota. Vamos lá então. Se a gente está entrando com 15 metros cúbicos de fluido e está saindo com 15 metros cúbicos de fluido, quer dizer o seguinte também, a gente obtém uma conclusão importante. A vazão de fluido que tem que passar pela seção 1 também é de 15 metros cúbicos por segundo, e isso vai ser igual à vazão da seção 2, e isso vai ser igual à vazão da seção número 3, tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, vamos lá. Já então concluímos, utilizamos a equação da continuidade, estudamos a vazão de entrada e saída do nosso volume de controle, encontramos as vazões nas seções, tá? E agora é o seguinte, o que a gente pode dizer, tá? Uma questão importante é que eu estava pensando em não pular, mas aí eu fui fazendo e acabei pulando. Pensem no seguinte, em nenhum momento eu entrei nessa questão aqui das densidades do fluido, da entrada e da saída, tá? O que a gente vai observar? Tá, eu não falei que o ar ele é um fluido compressível. A gente então sabe que a densidade do fluido compressível, ela pode... Aliás, eu vou escrever aqui, tá? O ar é um fluido compressível, tá? Se o nosso fluido ele é compressível, a densidade ela pode ser função da pressão e da temperatura. Rho é Rho de P e T, tá? Aqui na mecânica dos fluidos, a nossa mecânica dos fluidos ela é isotérmica. A gente despreza as variações de temperatura. Porque variações de temperatura não é transferência de quantidade de movimento, é transferência de calor. E T355 e T701 para o pessoal da engenharia química e para o pessoal de alimentos, respectivamente. Então, nós só vamos considerar a variação de densidade com a pressão, tá? Ou seja, quer dizer o seguinte, aqui a pressão na entrada do nosso túnel de vento é a própria pressão atmosférica, tá? E a gente também vai observar o seguinte, a pressão na saída do nosso tanque acaba sendo a pressão atmosférica também. Em outras palavras, como a pressão da entrada e da saída é a mesma, a densidade do fluido na entrada e na saída vai ter que ser a mesma também, tá? Isso só é verdade porque eu estou desconsiderando
desprezando as variações de temperatura, tá? Não é o nosso caso aqui na mecânica dos fluidos. Aliás, é o nosso caso na MecFlua, porque a gente não se preocupa com a transferência de calor. Enfim, se a densidade só pode variar com a pressão e a pressão na entrada e na saída é a mesma, então a densidade na entrada e na saída tem que ser a mesma. Ou seja, a gente consegue chegar nesse resultado aqui de que vazão de entrada é igual a vazão de saída, tá? Então, vamos lá. Agora, ou seja, apesar do ar ser um fluido considerado compressível, ele é compressível, esse meu ar. Eu, como só estou considerando a variação de densidade com a pressão, e como a pressão não mudou, eu posso ter a mesma. Eu posso ter aqui a mesma densidade, tá? Então, vamos que vamos. Eu conheço, então, as vazões volumétricas em cada uma das seções. Com isso, eu estou apto a determinar as minhas velocidades médias, tá? Por quê? Porque a vazão da seção 1 é velocidade média da seção 1, área da seção 1. Reorganizando essa expressão, a gente vai obter que a velocidade média da seção 1 é a vazão da seção 1 dividido pela área da seção 1. Tudo bem, mas a seção 1 ela tem diâmetro, então ela tem seção transversal circular. Então nós vamos ter aqui π, diâmetro da seção 1 ao quadrado, divide por 4, tá? O que vai se transformar em 4 vezes a vazão da seção 1, divide por π, diâmetro da seção 1 ao quadrado. De maneira análoga, tá? E eu vou escrever aqui, é o que a gente escreve quando a gente está com preguiça de fazer conta. A gente vai dizer, de maneira análoga, a gente pode concluir que a velocidade média da seção 2 será 4 vezes a vazão da seção 2 e diâmetro da seção 2 ao quadrado. Por quê? O que mudou da seção 1 para a seção 2? A vazão e o diâmetro. O equacionamento todo continua exatamente a mesma coisa. Então, eu consigo economizar um pouquinho de conta, tá? Dito isso, nós podemos passar a substituir os dados do problema para encontrar a velocidade média do fluido, tá? Então, preparem as calculadoras, porque a velocidade média da seção 1 será 4, que multiplica 15 metros cúbicos por segundo, π. O diâmetro da seção 1 é 1,5 metro. Então, vai ficar 1,5 ao quadrado, metro quadrado. Então, vai ser 4 vezes 15, π divide por 1,5 ao quadrado, metros por segundo, que é a nossa unidade. O diâmetro da seção 2, então, vai ser 1 metro. Então, a velocidade média da seção 2, a gente lembra que as seções todas têm a mesma vazão, então a gente vai ter aqui π, 1 ao quadrado, metro ao quadrado, que vai ser 4 vezes 15 divide por π metros por segundo. E agora vocês podem calcular. A primeira. Você achou 8,49 metros por segundo. E a segunda é? 19,009. 19,09 metros por segundo. 10 segundos para dar uma resposta. Maravilha. Trazer o relógio aqui para essa tela. Eu já estava esquecendo de uma coisa também. Só um momento aqui para o Illustrator salvar. Tela cheia para ficar bonito. Aí tira essas coisas pouco importantes do caminho.
Por fim, a gente precisa encontrar agora o diâmetro da seção 3. E aí a gente parte da mesma definição de vazão. Vazão da seção 3 é velocidade média da seção 3, área da seção 3. Mas, como eu havia comentado anteriormente, a seção número 3 ela também é uma seção circular. Então, o seu diâmetro será dado por π, diâmetro da seção 3 ao quadrado, divide por 4. E agora a gente reorganiza essa equação para poder colocar o diâmetro da seção 3 em foco, tá? O que a gente vai obter aqui? Vai ser 4 vezes a vazão da seção 3, divide por π, velocidade média da seção 3, tá? Você foi também. Isso será igual ao diâmetro da seção 3 ao quadrado. Então, a gente tira esse quadrado daqui e coloca uma raiz no outro lado, tá? Para fechar com chave de ouro, o diâmetro da seção 3 em metros por segundo, o diâmetro da seção 3 em metros por segundo. Tenham noção do tamanho do crack que a pessoa fumou. É metro, Rodrigo. Eu estou tão no automático que estou pensando que ainda é uma velocidade. Vai ser 4 que multiplica 15 metros por segundo, π, e a velocidade média da seção 3 ela tem que ser 75 metros por segundo. Tá? Aqui é metros cúbicos. Esse 3 ficou ridículo, tá? E a gente coloca isso tudo dentro de uma raiz, tá? Então, nós vamos obter aqui raiz de 4 vezes 15, π divide por, multiplica, né, por 75, e a resposta sairá em metros. Então, contem para mim quanto é que vai ser o diâmetro da seção número 3, por favor. 0,5. 6 segundos. Estou gostando de ver. 0,5 metros, tá? Então, é uma seção, tá, de meio metro de diâmetro, o que acaba sendo quase que poético, né? 1,5 metro, e aqui a gente vai ter meio metro, tá? Vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Podem falar. Microfone de vocês. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos pro próximo, tá? Acabou que eu coloquei uma página aqui a mais. Eu não precisei, tá? Porque eu consegui compactar um pouquinho. Eu fiz minha letra.zip. Então vamos lá. Diga. Eu só tenho uma dúvida. Eu tive que sair enquanto você estava explicando, não sei se você falou. Nesse exercício que você fez, como é que você considerou que a seção era circular, tanto da entrada quanto da saída? Não sei se estava escrito no início do problema. É diâmetro. É o diâmetro, isso. Se você falou que é diâmetro, você já sabe que é uma seção circular. Tá. Tá bom, obrigada. É porque qualquer outro tipo de seção, vamos supor que seja uma seção quadrada, tá? Ele vai ter que te dar a aresta desse quadrado. Se for uma seção retangular, base e altura, ou melhor, base e altura desse meu retângulo. Você pode ter outros tipos de seções, tá? Mas aí você vai ter que especificar bem como essa seção é construída, para a gente saber, por exemplo, se for uma seção triangular, uma seção oblata, tá? Aliás, a propósito, a gente é porque é pouco comum para a gente, mas eu não sei se vocês já olharam pro teto do supermercado de vocês, tá? Geralmente estou pensando aqui num Guanabara da vida, num Açaí, num Atacadão, mercados assim maiores. Porque eu tenho certeza que vocês já viram lá que o duto do ar-condicionado ele tem um formato mais ou menos assim, tá? Então você tem que dar as dimensões desse duto, tá? Então você vai ter que ter esse comprimento aqui e talvez esse raio aqui, tá? Que é essa parte aqui
da lateral ela é circular. Mas enfim, são outras coisas, outros sistemas, outras seções transversais. Aqui a gente fica na McFlu e não é ruim não trabalhando com as seções circulares, porque é o nosso pão com ovo e a gente vive bastante bem só com isso. Perfeito? Perfeito, Tim, obrigada. Vamos lá, o próximo exercício que eu separei foi o 3.16, que nos diz o seguinte. Vamos lá. O escoamento de água por um bico faz com que a velocidade das partículas ao longo da linha de corrente, que passa pelo centro, seja igual a Vx 200x ao cubo mais 10t ao quadrado. Isso em metros por segundo, tá? E nessa expressão, t está em segundos e x está em metros. Ele pede para você determinar a aceleração de uma partícula na posição x igual a 1, se ela chega no momento t igual a 0,2 metros. Tá? Então, vamos lá. Ele pede para você determinar a aceleração da partícula. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar a aceleração da partícula na direção x, ou seja, é encontrar ax. E o que é a aceleração da partícula na direção x? Tá? É d-rho de Vx, d-rho de t mais Vx, d-rho de Vx, d-rho de x, mais v, y, d-rho de Vx, d-rho de y, mais vz, d-rho de Vx, d-rho de z. Tá. Só para eu verificar se eu consegui lembrar isso adequadamente. Pronto. Espera aí. Tabela errada, Vx, Vy e Vz. Consegui! Minha memória está melhor do que eu imaginava. Vamos que vamos, então. O que a gente pode perceber aqui? Nós só temos uma única componente do vetor velocidade, que é a velocidade desenvolvida na direção x. Ou seja, não temos Vy, então você pode dizer tchau e benção. E nós também não temos Vz, então você também pode dizer tchau e benção. Então, nós só precisamos calcular esses dois termos aqui, tá? Essas duas derivadas, essencialmente, para obter uma expressão para a aceleração. Então, vamos que vamos. D-rho de Vx, d-rho de t é o seguinte, vai ser d-rho de t da seguinte expressão. 200x ao cubo mais 10t ao quadrado. E o resultado disso aqui será 2 que multiplica 10t, também conhecido como 20t. Tá? Esse termo aqui é essencialmente uma constante. Por outro lado, a gente também precisa calcular aqui d-rho de Vx, d-rho de x. Maravilha, que será d-rho de x. A mesma coisa que está lá escrita em cima, 200x ao cubo mais 10t ao quadrado. E aqui nós vamos ter 3 que multiplica 200x ao quadrado, também conhecido como 600x ao quadrado. Ou seja, a aceleração na direção x é 20t somado com 200x ao cubo mais 10t ao quadrado, que multiplica 600x ao quadrado. E o resultado disso é 20t mais 2 vezes 6 é 12, 12.000 x elevado à quinta mais 6.000 com um zero, x ao quadrado
t ao quadrado. Tá? Então, essa é a expressão que a gente tem. Eu só acho que eu fui multiplicar 200 por 600 e acabei também comendo um zero aqui. Então, 120.000x elevado à quinta. Maravilha, maravilha, maravilha! O que a gente pode calcular, então? Nós podemos finalmente saber o valor da aceleração da partícula quando x vale 0,1 metro e o tempo é 0,2 segundos. Então, vamos que vamos. Vamos lá. O que eu vou escrever aqui? Se x é igual a 0,2 metros e o tempo é igual... Aliás, o x vale a 0,1 metro. E eu estou fazendo aqui só para copiar, eu já vou errando. X é igual a 0,1 metro e tempo é igual a 0,2 segundos. Vamos lá, então. A aceleração na direção x será 20, que multiplica 0,2, mais 120.000, que multiplica 0,1 elevado à quinta, mais 6.000, que multiplica 0,1 ao quadrado, que multiplica 0,2 ao quadrado. E essa aceleração ela estará em metros por segundo a menos 2. Dito isso, vocês podem calcular para mim quanto vai valer a aceleração tá nessa posição. Achei 7,6. A aceleração na direção x é 7,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, apesar da gente ter aqui números grandes, como 120.000, 6.000, tá? Como é 0,1 elevado à quinta, vai ficar 1 dividido por 10 elevado à quinta, então divide isso aqui essencialmente por 10 elevado a 5. Então fica aqui 1,2. Tá? Então por isso que acaba sendo um número pequeno e não é estranho. Vamos lá. Alguma dúvida? Algum questionamento? O momento é de vocês. Tudo fluiu bem? Sim. Ok, então vamos lá. O próximo exercício que eu separei é o exercício 3.17. Tá? Bem parecido com esse exercício que a gente acabou de resolver. O exercício 3.17 ele diz o seguinte: ele quer saber a aceleração no tempo t igual a 2 segundos. Tá? Então, só para a gente ler aqui rapidamente o comando, e eu já estava até me esquecendo disso, o que ele diz no exercício? O ar escoa uniformemente pelo centro de um duto horizontal com velocidade Vx igual a 6t ao quadrado mais 5, isso dado em metros por segundo, e o tempo sendo dado em segundos. Ele pede para determinar a aceleração do escoamento quando o tempo é igual a 2 segundos. Então, vamos que vamos, tá? Eu já comentei para vocês o seguinte, que a aceleração na direção x é d-rho de vx, d-rho de t, mais vx, d-rho de vx, d-rho de x, mais vy, d-rho de vx, d-rho de y, mais vz, d-rho de vz, d-rho de z. Tá. Então, nós temos aqui essencialmente o quê? Nós não temos a componente vy e nós não temos a componente vz. Tá? Então, nós podemos dizer tchau e benção. E o que a gente pode perceber aqui? Que essa velocidade na direção x ela é função única e exclusivamente do tempo.
Ou seja, o tempo é uma única variável que eu tenho aqui nesse meu perfil, nesse meu campo de velocidades. Diga, Sofia. Ali no último é derrom de VX, derrom de Z, né? Exatamente. Pelo menos esse não tem problema de errar, porque. E olha que eu acabei de fazer isso em cima. Você tem a noção, o nível de Sim, vai deterioração. zerar. Era só pra saber mesmo. Não, é pela coerência mesmo, porque a pessoa tá, sinceramente, eu não sei se eu tô com Alzheimer, né? Cidade. Porque tá foda. O nível de ruim que a minha cabeça tá. Enfim, vamos lá. Voltando ao assunto, em relação ao perfil de velocidade, o tempo é a única variável, e eu falei toda aquela ladainha para dizer que se eu derivar o tempo em relação a x, não vai aparecer nada. Então, a gente também pode morrer com isso aqui. E a gente simplesmente, para achar a aceleração, tem que derivar Vx em relação a t. Tá? Então, a aceleração na direção x será drrom de t de 6t ao quadrado mais 5. E isso vai ser 6 que multiplica 2t, também conhecido como 12t. Tá? E a resposta ela vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Daí a gente substitui os dados do problema e para esse exercício, invocar o relógio seria uma travestia para dizer que o tempo é 2 segundos, tá? Então, a aceleração será 24 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, 3.17, quase trivial esse exercício, tá? Qual é o próximo que eu separei? Não vou nem gastar meu tempo fazendo pergunta, porque foi fácil esse. Então, vamos lá. O próximo vai ser o exercício 3.18. E cadê o comando aqui do digníssimo para nos dizer o seguinte? Tá. Opa. Eu queria Tá. Um fluido tem as componentes do vetor velocidade igual a Vx, 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado mais y em metros por segundo, e Vy igual a y mais xy também em metros por segundo, onde as variáveis x e y são dadas em metros. Ele quer saber a magnitude da velocidade e a aceleração de uma partícula localizada no ponto x igual a 2 metros, y igual a 4 metros. Então, a gente já sabe, tá? Ele está interessado aqui em mais algumas coisas. Ele quer saber a magnitude do vetor velocidade. A magnitude de um vetor, se a gente provavelmente aprendeu isso também lá em C279, álgebra linear 2, é o seguinte: a magnitude de um vetor é representada por essas duas barras aqui, ela é dada por raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Tá? É assim que a gente calcula a magnitude de um vetor. Então, para esse problema, a magnitude vai ser o seguinte: vai ser raiz de 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado mais y, eleva isso ao quadrado e soma com y mais x, y e eleva isso ao quadrado também. Tá? A gente poderia fazer aqui, tá, elevar realmente ao quadrado. O problema é que vai ficar um pouquinho chatinho.
Esse aqui a gente sabe fazer já desde o ensino médio. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mas esse aqui não, esse aqui é o produto, esse aqui é um produto notável, tá? Esse aqui nem tanto. Então ficaria um pouquinho chato a gente ficar fazendo conta. Quando eu posso fazer uso da calculadora para isso? Afinal, eu não quero trabalhar. Eu quero botar os computadores para trabalhar. Então, vamos simplesmente calcular a magnitude da aceleração, tá? Nesse ponto, 2, 4 metros, tá? X igual a 2, y igual a 4 metros. E o que nós vamos obter é o seguinte, será raiz de 2 que multiplica 2 ao quadrado menos 2 que multiplica 4 ao quadrado mais 4 eleva ao quadrado mais 4 que multiplica 4 que soma com 2 vezes 4 eleva isso ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, ó, e eu já vou facilitar um pouquinho a vida de vocês, o que nós vamos obter? Isso aqui será 8 menos 32 mais 4 eleva ao quadrado, somado com 12 eleva ao quadrado, tá? Então, vocês podem me dar a magnitude do vetor velocidade, por favor, em metros por segundo. Vamos lá. Vinte e 32. 23,32 metros por segundo. Maravilha, tá? Essa é a magnitude do vetor velocidade. E agora a gente vai ter que também calcular a aceleração, tá? O cálculo da aceleração... Diga, Sofia. Essa magnitude significa o quê? É o comprimento do vetor, tá? A gente, quando trata lá do cálculo vetorial... Deixa eu só reorganizar aqui para economizar papel. Vamos lá. A gente, por exemplo, lá, o que a gente tinha em relação à magnitude? A gente tinha um plano XY, por exemplo. E o que é um vetor? A gente tem as duas componentes de um vetor. Vamos pegar aqui um vetor qualquer, tá? A gente representa um vetor usando uma seta. Isso aqui era a componente do vetor na direção y, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja um vetor velocidade. Essa é a componente do vetor na direção y, essa é a componente do vetor na direção x. A magnitude é justamente o comprimento desse vetor, tá? No nosso sistema de coordenadas. Então, a magnitude, as componentes, elas se referem a velocidade no qual essa partícula, por exemplo, ela se movimenta em cada um dos meus sistemas de coordenadas. Nesse caso, a magnitude se diz a velocidade total no qual ele se movimenta a partir da origem, por exemplo. Perfeito? Sim, obrigada. Vamos lá, então. O próximo tema é a aceleração do vetor velocidade em x igual a 2 e y igual a 4 metros. Então, nós temos aqui o fluido se movimentando na direção x e na direção y. Por isso que a gente tem Vx e Vy. Então, nós vamos ter Ax, tá? A aceleração na direção x, e a gente já está ficando craque em escrever sem consultar o material, tá? E eu vou falar que isso aqui é um desperdício de cérebro, tá? Eu gastando o meu cérebro para gravar coisas inúteis. E, por fim, a aceleração na direção y, ela será d ρ de Vy, d ρ de
T soma com Vx dρ de Vy dρ de x mais Vy dρ de Vy dρ de y mais Vz dρ de Vy dρ de z. Maravilha! O que a gente já pode dizer? O meu fluido ele se movimenta somente nas direções x e y. Então, significa que não tem VZ? Tchau e tchau para você. Tá? Então, o que a gente pode dizer também? A variável tempo ela não aparece em nenhum lugar aqui dessas minhas equações para o vetor velocidade. Então, nada aqui é a função do tempo. Tchau para você e tchau para você. Então, nós só temos que calcular essas 4 derivadas aqui, tá? Para resolver o nosso problema. Então, vamos que vamos. dρ de Vx, dρ de x é o seguinte. Deixa eu só chamar aqui de novo. E ele foi para lá no final, não sei porquê. Deixa eu colocar aqui para poder consultar. Nós temos que derivar Vx em relação a x. Nesse caso, nós temos que derivar 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado mais y em relação a x. Então, nós vamos obter 2 que multiplica 2x, que é 4x. Por outro lado, dρ de Vx, dρ de y é conhecido como dρ de y da mesma coisa que está escrita ali em cima. Então, nós temos o seguinte, será menos 2 que multiplica 2y mais 1, também conhecida como menos 4y mais 1. Tá? Só salvar aqui, que eu já estou sentindo que o bichinho está pedindo arrego. Ok, o que a gente tem que calcular agora? Para variar, nós temos que calcular dρ de Vx, dρ de Vy, dρ de x, que é dρ de x de quem? Y mais xy, que simplesmente irá se transformar em y. Para fechar com chave de ouro, dρ de Vy, dρ de y é dρ de y da mesma coisa que está escrita ali em cima. E nós vamos obter como resposta 1 mais x. E agora a gente finalmente consegue montar as nossas acelerações, tá? Como? A gente vai ter que a aceleração na direção x é 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado mais y e multiplica isso, dρ de Vx, dρ de x. Multiplica isso por 4x, tá? Sinal de mais, y mais xy, que multiplica menos 4y mais 1. Pronto. E a componente da aceleração na direção y será 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado mais y, que multiplica y, somado com y mais xy, que multiplica 1 mais x. Pronto. Tá? Essas são as componentes da aceleração. E aí a gente pode calcular quanto vale a aceleração em x igual a 2 e y igual a 4 metros. Só escrever uma coisinha em x igual a 2 metros e y igual a 4 metros, nós vamos ter que a x vai ser
2 que multiplica 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica 4 ao quadrado, mais 4 que multiplica 2 vezes 2, que multiplica 4 por 2, mais 4 somado com 2 vezes 4, que multiplica menos 4 por 4, mais 1, tá? E isso será 8 menos 32 mais 4, que multiplica isso por 8, somado com 12, que multiplica menos 16 mais 1, vai ficar menos 15. Tá? E aí depois vocês me contam quanto vai valer a aceleração na direção X. Porque na direção Y, a gente vai ter o seguinte: 2 que multiplica 2 ao quadrado, menos 2 vezes 4 ao quadrado, mais 4, que multiplica 4, mais 4 mais 2 vezes 4, que multiplica 1 mais 2. A gente vai ter, então, como resposta 8 menos 32 mais 4 vezes 8, somado com 12 vezes 3. E ele comeu aqui uma coisinha que eu rabisquei. E a gente vai ter a aceleração na direção Y. Então, podemos calcular. Tá dando negativo, tio. Nenhum problema. Menos Simplesmente quer dizer que ele 340 acelera. primeiro. O primeiro deu quanto? Menos 340. Menos 340 metros por segundo ao quadrado. E o próximo, vamos lá, vocês têm 23 segundos. Menos 124. Menos 124 metros por segundo ao quadrado. Simplesmente você ter uma componente negativa, como a gente está tratando aqui de vetores, o significado é que é no sentido contrário do nosso sistema de coordenadas. Tá? Então, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? O microfone é de vocês. Podem falar, minha gente. Tudo fluiu bem? Acredito que sim, né? Acho que por hoje é o último que eu separei que vai tratar desse assunto. Próximo. O próximo ele é complicado. O próximo ele vai ser complicado. Vou fritar um pouquinho o cérebro de vocês. Adoro. Sim. Diga. O sinal negativo é o que mesmo? Que o vetor tá o quê? Simplesmente aponta no sentido contrário do seu sistema de coordenadas. Quer dizer o seguinte: se isso aqui é uma parte do meu sistema de coordenadas e eu estou dizendo que a aceleração positiva, aliás, eu nesse cantinho não fico legal. Pronto, agora sim. Se isso aqui é o meu sistema de coordenadas e eu estou dizendo que a caneta aponta na direção positiva, tá? Significa que a direção negativa é para cá. Então a minha aceleração que eu obtive, ela aponta aqui para o que eu chamo de esquerda. Perfeito? Tá bem, obrigada. Pronto, voltamos aqui. O 3.22 ele é legal, tá? Ele vai fazer a gente fritar um pouquinho o nosso cérebro. E é o seguinte: o perfil de velocidade de um líquido escoando ao longo de um tubo é aproximado por meio de um perfil no formato de cone truncado. Tá? Ele pede para determinar a velocidade média do escoamento e ele pede para determinar a vazão máxima do escoamento se o líquido
tem densidade de 880 kg por metro cúbico, tá? Então, a questão é fácil, mas eu já adianto que a resolução é um pouquinho complicada. Vamos lá, então. O que acontece aqui de interessante, tá? Nós precisamos encontrar a velocidade média, tá? E ele colocou para a gente um desenho aqui do perfil de velocidade. Isso é uma pista para nos dizer o seguinte, tá? Nós temos então que a vazão será o perfil de velocidade integrado na área da seção transversal. Tá, até aí tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. O problema é que não nos foi dada a equação do perfil de velocidade. Como é que eu posso integrar uma coisa que eu não sei? Um belo de um pepino para resolver, né? Então, vamos lá. O nosso problema agora, se a gente queria integrar o perfil de velocidade, eu preciso descobrir qual é a equação do perfil de velocidade para depois poder integrá-lo. Então, vamos começar fazendo isso definindo um sistema de coordenadas aqui. A gente está dentro de... Eu não sei se foi dito, tá? Ele disse que é um escoamento ao longo de um tubo. Tubos são cilíndricos, então vamos definir aqui um sistema de coordenadas cilíndricas, tá? Eu vou começar passando aqui o eixo, tá? Colocando aqui o eixo do nosso tubo de vermelho. Pronto, passa aqui, pronto. Temos aqui o eixo da nossa tubulação, tá? Então, se aqui é a nossa origem, nós temos a coordenada radial apontando do eixo para fora, tá? A direção Z eu vou colocar na direção do escoamento, tá? Então, a gente vai ter isso aqui, tá? Essa é a nossa direção Z e a direção θ, tá? Vai ser, vamos colocá-la no sentido anti-horário, porque eu quero que seja no sentido anti-horário. Hoje deu vontade, tá? E aí eu preciso encontrar a equação para o perfil de velocidade. Tudo bem, as medidas que ele deu aqui, vamos pegar essas medidas e transformá-las em medidas de raio, tá? Eu tenho todas as medidas aqui são medidas de diâmetro, tá? Para dizer o seguinte, se isso aqui são 200 milímetros, quer dizer que do eixo até o raio de 100 milímetros, a gente vai ter o fluido tendo uma velocidade constante de 3 metros por segundo, tá? Então, nós já resolvemos parte do nosso problema. A velocidade que o nosso fluido desenvolve na direção Z, ela será igual a 3 metros por segundo. Opa, esse 1 ficou ridículo. A nossa velocidade será igual a 3 metros por segundo quando o raio estiver da origem, ou seja, entre 0 e 100 milímetros. Tá? Ou seja, isso aqui é 100 milímetros de raio. Tá? Perfeito. E aí vai acontecer uma outra coisa. A gente vai ter esse perfil de velocidade aqui triangular quando o raio for de 100 milímetros, quando o raio estiver entre 100 milímetros e, vamos lá, aqui, soma com mais 100, entre 100 e 200 milímetros, a gente vai ter uma outra equação no perfil de velocidade, tá? Que vai ser esse perfil de velocidade ali de formato triangular. Então, a gente vai ter que encontrar a equação desse perfil de velocidade, tá? O que eu vou fazer aqui? Vamos fazer um novo desenho, porque eu vou precisar fazer alguns rabiscos, e para isso eu preciso de um bom espaço, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Faz o seguinte, 12, 1, 1, 12, tá? Torce para ele fazer do jeito que eu quero. Não, preciso da barra. Pronto.
Aliás, é 12, 1, 1, 12. Tá. Ai, que bonito. Vamos colocar aqui um espaço de 3. Pronto, tá ali, né? Coloquei o nosso eixo de vermelho. Então, como eu havia comentado anteriormente, o que a gente vai ter aqui é a nossa coordenada radial, o que a gente vai ter aqui é a nossa direção Z. Pronto, lindo, maravilhoso. E como é que funciona a equação do nosso perfil de velocidade, tá? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui essa parte onde o perfil de velocidade ele é constante, tá? E a gente, peraí, deixa eu colocar aqui. Só para ficar melhor, vou dar uma aproximada aqui. Pronto. A gente vai ter essa parte aqui onde o perfil de velocidade é constante e é igual a 3 metros por segundo. A gente vai ter aqui uma outra parte onde o perfil de velocidade ele nos é, tá, retangular. Só uma coisinha aqui. Eu não quero uma linha pontilhada, meu querido. Pronto, muito obrigado, mas você já fez o que foi útil. Maravilha. Então, eu vou ter aqui um perfil de velocidade triangular, tá? O que a gente vai observar aqui? A gente vai ter, então, alguns raios importantes, tá? Eu vou chamar isso aqui, esse raio aqui, eu vou chamar de RTzinho. Por quê? É o raio de transição. Transição do quê, Rodrigo? Do perfil de velocidade constante para o perfil de velocidade triangular, tá? Eu também vou ter aqui um raio que eu vou chamar de Rzão, tá? Que raio Rzão é esse? Esse raio Rzão, ele representa o raio do meu tubo todo, o raio do tubo completo, tá? E isso corresponde a 200 milímetros. Por fim, a gente agora estamos aptos a montar aqui o nosso problema, tá? Por quê? Vamos pegar aqui uma velocidade qualquer dentro do meu perfil triangular. Eu quero descobrir a velocidade aqui, tá? Eu quero descobrir a velocidade que o fluido vai ter aqui, tá? E que raio é esse medido a partir do meu sistema de coordenadas? A gente vai ter então aqui se bem que agora tá faltando letra, né? Qual é a letra que eu posso usar aqui? Eu estou usando a Rzão, eu estou usando RT, mas T de transição. Vamos só fazer uma coisinha aqui, porque está faltando letra. Ao invés de ser raio de transição aqui, vamos chamar isso aqui de raio C, tá? RC por quê? Não é Roberto Carlos, é o raio onde a velocidade do fluido é C de constante, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos lá, então. A gente vai ter aqui vamos chamar essa posição aqui de Rzinho. RT, na verdade. RT. Pronto, tá. E esse pedaço aqui que vai sobrar, tá? Que sobrou, será Rzão menos RT, tá? O perfil de velocidade a gente vai conseguir encontrar através da semelhança de triângulos, tá? Por quê? Porque essencialmente o que nós temos aqui são dois triângulos, tá? Esse triângulo grande aqui, que eu marquei de roxo, e a gente vai ter um outro triângulo, que é esse triângulo pequeno aqui, tá? E é esse triângulo pequeno que vai dizer pra gente qual é o perfil de velocidade. E como é que funciona essa semelhança do triângulo? O cateto de um dividido pelo cateto do outro será igual ao cateto de um dividido pelo cateto do outro, tá? Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui?
Triângulo grande. Vamos começar montando o triângulo grande. Isso aqui, um dos catetos é a velocidade, tá? Então, a velocidade constante de 3 metros por segundo, a velocidade constante dividido por 3 metros por segundo, é dividido pelo quê? Dividido por essa altura aqui do triângulo. E que altura é essa? É o raio da tubulação menos o raio com velocidade constante, tá? Então, é esse daqui menos esse daqui, tá? Que vai dar esse pedacinho aqui que falta. Tudo bem. O que a gente vai ter aqui, então? A gente vai ter a velocidade Vz, que representa a velocidade que o fluido está desenvolvendo ali no meu perfil de velocidade triangular, vai estar para Rzinho, Rzão, tá? Menos Rzinho, onde Rzinho representa pra gente a nossa coordenada radial, tá? E aí, se eu jogar essa parte que está aqui embaixo para o outro membro, o que eu vou obter é o seguinte: eu vou obter que Vz será igual a velocidade constante, que é o 3 metros por segundo, Rzão divide por Rzinho, tá? Rzão menos o raio constante, tá? Dá pra gente melhorar um pouquinho isso daqui, tá? Como? Vz será igual a 3 metros por segundo que multiplica. Quanto é que vale Rzão? É o raio total dessa bodega aqui, que é 200 milímetros, tá? Então, a gente vai ter aqui 200 milímetros menos Rzinho, e a gente vai ter aqui 200 menos 100, tá? Tudo isso em milímetros. Em outras palavras, 3 metros por segundo, 200 milímetros menos R, divide isso por 100 milímetros, tá? Então, essa é a equação que a gente tem aqui para o perfil de velocidade quando a gente está tratando da parte onde ele é triangular, tá? Então, eu vou fazer aqui eu vou dar a pausa agora, a pausa que a gente geralmente dá. Conseguiram entender essa parte? Porque essa que é a parte difícil do problema, tá? Você conseguir encontrar a equação para o perfil de velocidade. As coisas ficaram claras aqui, galera? O VC seria o que mesmo no desenho? Vc é essa velocidade aqui constante, tá? Que equivale a 3 metros por segundo. Só isso daqui, tá? Eu chamei esse RT aqui, eu poderia colocar ele como sendo coordenada radial. Tá? Mudar ele aqui rapidinho. Pronto. Aí fica exatamente igual ao que eu estou fazendo aqui. E a gente resolveu isso por semelhança de triângulo. Maravilha. Então, agora a gente vai ter que integrar o nosso perfil de velocidade. Tá? E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer duas integrações. Tá? A integral é dupla? Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas é dupla por quê? Eu tenho que integrar no raio e depois no ângulo, para poder gerar a área da seção transversal. Tá? O problema, eu tenho uma equação com um raio de 0 até 100 milímetros, e eu tenho outra equação com um raio de 100 até 200 milímetros. Tá? Essencialmente, o que a gente vai obter aqui? A vazão, então, será a integral de 0 a 2π, integral de 0 até 100 milímetros do perfil de velocidade, tá? O R do jacobiano, dr dθ mais integral de 0 a 2π, integral de 100 milímetros até 200
milímetros de VZ, dr, dθ. Nessa primeira integral aqui, que eu não vou dar cor ainda, vou dar cor depois. Nessa primeira integral, o perfil de velocidade que a gente vai inserir é esse primeiro, o perfil de velocidade constante. Nessa segunda integral aqui, o perfil de velocidade que a gente vai inserir é esse aqui, tá? Que é da parte que tem perfil triangular. Vamos que vamos? O que a gente vai obter então aqui? Dá para resolver as duas ao mesmo tempo. Vai ficar aqui, integral de dθ de 0 até 2π é 2π. Vamos lá, o raio variando de 0 até 100 milímetros. E nós vamos ter aqui VZ, tá, que vale 3 metros por segundo, que multiplica R dr e soma com essa outra integral aqui que eu ainda não me preocupei em resolver, tá? Meu querido, não desacata. Tá muito cedo para isso. Sucesso. Tá. Então, nós vamos ter aqui a integral essencialmente de R dr. Tá? Então, o que nós vamos obter vai ser 2π, que multiplica 3 metros por segundo. Integral de R dr é R2 sobre 2, variando de 0 até 100 milímetros, tá? E repete essa outra integral aqui, que eu ainda não me preocupei em resolver, tá? Maravilha! Então, integral de A até B, B menos A, vai ficar 100 ao quadrado. O que é 100 milímetros? 100 milímetros são iguais a 10 centímetros, que são iguais a 0,1 metro. Tá? Então, nós vamos ter aqui 2π, que multiplica 3 metros por segundo, que multiplica 0,1 ao quadrado, metro quadrado, divide por 2. Tá? E aí nós temos a nossa vazão em metros cúbicos por segundo. E agora eu posso resolver aqui essa outra integral, tá? Que vai nos dar 2π, e nós vamos integrar de 100... Nossa! O bichinho está pedindo arrego. Eu estou na página número 6, tá? São o quê? 7,22. Nós vamos integrar de 100 milímetros até 200 milímetros. Quem será 3 metros por segundo, 200 milímetros menos R. Traz você aqui para cá. Pronto. 3 metros por segundo, 200 milímetros menos R. Isso também é conhecido como 0,2 metros. 0,2 metros e 100 milímetros é conhecido como 0,1 metros, tá? R dr. Eu vou chamar essa integral aqui, vamos chamá-la de integral verde. Vamos então trazer essa integral para a próxima página e vamos resolvê-la. O que a gente vai obter como resposta a resolver a nossa integral verde? A gente vai obter o seguinte: vamos aplicar a propriedade distributiva aqui dentro dessa fração, tá? Então, integral de 100 milímetros, né, também conhecido como 0,1 metro, tá? Até 0,2 metros, vai ficar aqui 3 metros por segundo. E eu não sei porque que eu estou arrastando esse 3 metros por segundo até agora dentro da nossa integral, quando eu posso simplesmente colocá-lo para fora. Eu acho que assim fica melhor, tá? Então vai ficar aqui 0,2 divide por 0,1, tá? Menos R dividido por 0,1 metros, e aqui R dr.
E a gente pode pegar essa integral verde aqui e dividi-la em duas integrais. 3 metros por segundo, que multiplica o seguinte. Então, eu vou criar uma integral roxa, que será de 0,1 metros até 0,2 metros, de 0,2 divide por 0,1 r dr, menos 1 dividido por 0,1 metros, integral de 0,1 até 0,2 de quem? R ao quadrado dr, tá? Então, nós temos aqui a integral roxa, né? E essa daqui vai ser a integral laranja. Pronto. Nós temos toda essa ladainha aqui para resolver. Ok. Isso a gente consegue resolver sem muitas dores de cabeça, tá? Essa daqui, a integral roxinha, será 0,2 divide por 0,1. Integral de r dr é o nosso R2 sobre 2, que vai variar de 0,1 até 0,2. Trazendo essa parte aqui que vai se repetir para baixo, o que nós vamos obter integral de A até B é B menos A, vai ficar aqui, a gente pode pôr esse meio para fora, vamos obter o seguinte, vai ser 0,2 ao quadrado, tá, menos 0,1 ao quadrado, tá. E aqui eu não coloquei um metro, então fica aqui do lado de fora, o metro quadrado. Enfim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que vai faltar então para a integral laranja aqui? A integral laranja, ela vai ser R3 divide por 3 e vai estar variando de 0,1 metro até 0,2 metros, tá? Então, a integral de A até B, B menos A, vai ficar 1 divide por 3, 0,2 ao cubo, menos 0,1 ao cubo, metro cúbico, tá? E agora, a gente pode finalmente trazer esses resultados aqui das nossas, digamos, subintegrais de volta para a integral verde, que vai ser 3 metros por segundo. Vamos lá, qual é o resultado da integral roxa? É 0,2. 0,2 divide por 0,1, só para simplificar a nossa vida. 0,2 divide por 0,1 é o quê? É 2, que dividido por 2 é 1, tá? Então, isso aqui manda tudo embora. Vai ficar 0,2, tá? Menos 0,1, tá? Tudo isso aqui é metro quadrado, menos 1 divide por 0,1 metro, 1 terço. Tá, aqui vai ficar metro divide com metro cúbico, então a gente pode fazer aqui 0,2 ao cubo menos 0,1 ao cubo metro quadrado. Pronto. Então a gente vai obter no final das contas metros cúbicos por segundo, tá? Então, toda essa ladainha que eu falei aqui, ela é dimensionalmente coerente. Então vai ficar 0,2 ao quadrado menos 0,1 ao quadrado. 1 divide por 0,1 é 10, tá? Então a gente pode colocar aqui 10 sobre 3, tá? Que multiplica 0,2 ao cubo somado com 10 sobre 3 que multiplica 0,1 ao cubo
tudo isso tem a unidade de metros cúbicos por segundo. Só ficou difícil, por quê? Porque a pessoa resolveu integrar e colocar as unidades dentro das integrais. Seria muito menos burro se eu observasse que está em milímetro desde o início, metesse metro. Então eu ia economizar um pouquinho de caneta virtual se eu tivesse feito a conversão de unidades antes, tá? Então dá para fazer, mas, digamos assim, é um método lusitano, tá? É um método que dá trabalho. Enfim, calculem para mim, por favor, o valor da integral verde. Achei 0,02. 0,02 metros cúbicos por segundo. Eu já estou colocando 4 pernas no M e eu não quero nem saber. Tá? Então, voltando para a página anterior, como é que a gente vai calcular a nossa vazão aqui? Tá? Então, a nossa vazão era o seguinte. Essa era a expressão que a gente tinha para o cálculo da vazão. Vamos trazê-la para essa página. Pronto. Tá. Então, a vazão Q é isso aqui. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui para o cálculo da vazão Q? Q será... Ai, senhor, tá me irritando já. 2π que multiplica 3, que multiplica 0,1 ao quadrado, divide por 2, soma isso com 2π que multiplica 0,02 e a unidade será metros cúbicos por segundo. Meu Deus, está irritante isso. Vamos que vamos. E aí, galera, quanto foi? Diga, Sofia. Eu fiz outra integral e eu tava calculando a minha. A minha deu 0,15. Ainda vou fazer essa conta aí. No caso, a integral verde te deu 0,15? Não, total já. Ah. Faz sentido ou não? Vou calcular o de cima. Vou bater aqui também. Tá, 6 que multiplica 0,1 ao quadrado, que multiplica π, divide isso por 2. Soma isso com 0,04π. Eu achei 0,22 metros cúbicos. Deixa eu fazer aqui de um jeito diferente. Achei isso também. Eu devo ter errado alguma coisa. 0,21 metros cúbicos. Só para desencargo de consciência aqui, põe o π para fora em evidência e vai ficar o seguinte. Esse 2 morre com esse 2. 3 que multiplica 0,1 ao quadrado mais 0,02π. Então, 3 que multiplica 0,1 ao quadrado mais 0,02π. Multiplica isso. Não, π está em evidência.
Isso aqui é 002 vezes 2, também conhecido como 004. Eu estava fazendo bosta aqui para variar. 301 ao quadrado, 004, multiplica por π, 0,2199 é 0,22. Então, essa é a resposta aqui para o cálculo de vazão. Vamos lá, 2 momentos de fritação de cérebro. Um foi a parte da dedução do perfil de velocidade, que foi complicadinho, tá? Não foi trivial montar o perfil de velocidade aqui, tá? E outra foi essa integral aqui, que não é uma integral complicada, mas eu fiz questão de enrolar vocês metendo unidade no meio. É possível fazer, mas tá, digamos assim, é mais ou menos vizinho do que a gente chama de masoquismo. Então, eu pergunto, fluiu? Ficou claro as coisas? Se não ficou claro, eu entendo. Ficou. Então, se ficou claro, nós temos aqui quantos minutos? 15 minutos ainda. E o que eu separei para esses 15 minutos? Eu acho que dá para resolver esses dois aqui que eu deixei separado, tá? Então, a gente tem esse exercício 3, 2, 3 aqui, tá? Então, o que esse exercício 3, 2, 3 ele diz para a gente? Vamos lá. Tá, ok. Ele diz o seguinte: o coração humano tem uma descarga média de 0,1 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, determinado através do volume de sangue bombeado por batida e taxa de batimento. Aferições cuidadosas demonstram que as hemácias passam pelos capilares com uma velocidade próxima de 0,05 milímetros por segundo. Se o diâmetro médio de um capilar é de 6 micrômetros, estime o número de capilares que existem no corpo humano. Tá? Então, uma questão trazendo um pouco para a parte de ciências biológicas. Eu só vou, como eu tirei a questão de um livro de engenharia, dá para visualizar bem que a questão é de um livro de engenharia. Por quê? Porque o fluido está saindo por completo do coração. E não é assim que funciona, tá? O coração tem um sistema de válvulas que impedem que o sangue retorne para as artérias, tá? Então o escoamento é todo em um sentido só. Vamos então aqui dizer o seguinte: o que ele disse então para a gente? A vazão do coração, tá? Nossa, a vazão do coração é de 0,1 que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. O que ele disse aqui para a gente? Ele disse que a velocidade nos capilares, tá? Ou seja, eu vou chamar aqui a velocidade média do sangue nos capilares, ela é 0,5 milímetros por segundo, tá? E ele está dizendo aqui que o diâmetro médio de um capilar é de 6 micrômetros. Mili é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6. Então, o diâmetro de um capilar é 6, 10 a menos 6 metros, tá? Essencialmente, o que ele quer a gente? O nosso objetivo aqui, eu vou colocar na cor do objetivo, que é o lilás, ele quer que a gente encontre o número de capilares. Tá? Essencialmente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai aplicar a equação da continuidade. Tá? E o que eu vou propor para vocês? Toda a vazão que é ejetada pelo coração, toda a vazão que é bombeada pelo coração, a gente vai ter essa vazão passando pelos capilares. Tá? E o que vai acontecer então aqui? No nosso sistema circulatório, nós vamos ter então vazão que é bombeada pelo coração entrando, tá? E quem vai estar saindo? Vai estar saindo uma vazão pelo primeiro capilar, vai estar saindo uma vazão pelo segundo capilar,
vai estar saindo uma vazão pelo terceiro capilar, vai estar saindo uma vazão pelo quarto capilar, vai estar saindo uma vazão pelo quinto capilar, vai estar saindo uma vazão pelo sexto capilar, vai estar saindo uma vazão pelo sétimo capilar, vai estar saindo uma vazão pelo oitavo capilar. Vocês entenderam mais ou menos como isso vai funcionar, tá? E se a gente colocar aqui reticências, o que a gente vai perceber? Que a vazão que é bombeada pelo coração é justamente o somatório de I igual a 1 até N da vazão dos I capilares, tá? Dos N capilares que você tem no seu organismo, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, então, para resolver, tá? A gente vai ter, então, aqui que a vazão bombeada pelo coração será igual também ao número de capilares que multiplica a vazão volumétrica de um único capilar. Se a gente trazer a definição de vazão para cá, nossa, isso aqui está me irritando, não quer escrever, meu Deus. A vazão de um único capilar, ela vai ser o seguinte: número de capilares, a velocidade média do fluido, tá, do sangue em um capilar, vezes a área da seção transversal de um capilar. Eu vou propor que o capilar humano ele tem uma seção transversal circular, porque isso nos permite dizer que número de capilares, a velocidade do fluido em um capilar, π, diâmetro do capilar ao quadrado, divide por 4. Tá? Se a gente reorganizar isso daqui e colocar o número de capilares em foco, o que nós vamos obter? Que o número de capilares é 4 vezes a vazão que é bombeada pelo sangue, divide pela velocidade média de... Nossa, mano, tá irritando, socorro! A velocidade média de um capilar, π, diâmetro de um capilar ao quadrado. E com isso, agora, nós estamos aptos a escrever, calcular, né? Nem escrever, a gente já escreveu, calcular o número de capilares que a gente tem aqui, tá? No corpo humano, em média, tá? Então, vai ser 4 que multiplica 0,1, 10 a menos... Eu vou soltar um xingamento daqui a pouco. 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Divide isso aqui por... A velocidade em um capilar é 0,5 milímetro por segundo. Tá? 10 a menos 3 metros por segundo. Tá? Π, o diâmetro de um capilar é 6, 10 a menos 6. Então, vai ficar aqui 6 ao quadrado, 10 a menos 12, tá? Metros quadrados. Tá? Isso aqui a gente vai perceber que a gente vai se olhar com carinho e amor para as unidades. Esse segundo morre com esse, metro com metro quadrado é metro cúbico que morre com esse. Então, a gente vai obter um número adimensional, tá? Que representa o número de capilares. Então, o número de capilares em média no corpo humano é 4 que multiplica 0,1, tá? Aliás, já podemos matar esse 10 a menos 3 com esse 10 a menos 3 também, né? E nós vamos ficar com 0,5 que multiplica π, que multiplica 6 ao quadrado, tá? Isso aqui é 10 a menos 12. Então, a gente põe aqui um 10 elevado a 12 do lado de fora. E com isso, vocês podem calcular para mim
o número de capilares que existe no corpo humano. Achei 7.073. Ih, não. Peraí. A notação científica cai 7,07 bem. vezes 10 a 9. 7 vezes 10 a nona, né? Então, 7,07. 707. Então, 7,07. Ai, essa mesa tá me irritando. Caramba! 7,07 que multiplica 10 elevado à nona capilares, tá, que existem no corpo humano. Interesting. Vamos lá, então. Só como comentário nesse exercício, a gente pressupõe, tá? A gente pressupõe que seja um corpo humano com 4 braços, 4 pernas e uma cabeça, tá? Embora tenhamos ciência que muita gente perdeu a cabeça, tá? Ao longo desses tempos aí. Alguma dúvida nesse exercício? O único passo interessante é justamente você perceber que você pode somar, tá, todas as vazões, a vazão de todos os capilares, tá? E isso vai ficar no número de capilares vezes a vazão, e aí aparece o seu objetivo e você consegue resolver o problema. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Podem falar. O momento é de vocês. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Aqui tá de boa também. Ok. Se tudo fluiu muito bem, pena que hoje eu separei, temos mais um exercício aqui para fazer, que é esse 3.24, tá? Então, já que já só temos 6 minutos aqui antes de acabar, eu vou deixar ele como desafio, tá? Tentem fazer o 3.24. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo Zapironga Nagasap. E cadê? Vem você aqui. Esse é o exercício 3.24. Ele fica desafio, tá? Amanhã é domingo também, tá? Amanhã é dia de descansar. Então, fica para o nosso encontro de segunda-feira, que é o último encontro que vai tratar do assunto, tá? Equação da continuidade. Eu queria dar o nome de Zacate, tá? Então, eu vou trazer aqui uma print do exercício, que aí depois vocês não precisam consultar o material. Vamos que vamos. Senhor. Pronto. Tá aqui uma print bonitinha, linda, maravilhosa. E agora é só salvar as nossas anotações, tá? O bichinho tá quase pedindo arrego aqui. Pelo menos não bugou hoje, tá? O que é sempre um bom avanço. E muito obrigado pela presença. Hoje foi a Alessandra e hoje também foi a Sofia, tá? Então tá acabando a continuidade, tá? Então, de novo, estudem. Amanhã é domingo também, descansem, porque descansar é importante, tá? E 7h47, daqui a pouco as anotações estão no Drive e nada mais a dizer. Até a próxima!